Aquela sensação de tontura que vem junto com a dor de cabeça. E o pior, parece que nenhum remédio comum resolve, né? Pois é, muita gente passa anos sofrendo com essa combinação que é super frustrante. Então, vamos juntos desvendar os 5 passos definitivos para identificar uma condição que confunde muita gente, até mesmo os médicos, a migrânia vestibular. Ok, vamos direto ao ponto. A grande dúvida, o X da questão para quem sofre com isso, é exatamente essa. Qualquer tontura já ganha o apelido de labirintite. Mas e se a causa real for, na verdade, uma variação da enxaqueca? Entender essa diferença é o primeiríssimo passo para finalmente encontrar um alívio. Olha, 1% pode até parecer pouco, mas quando a gente pensa na população do mundo inteiro, isso quer dizer milhões de pessoas. E o mais sério é que a maioria delas passa anos e anos sem um diagnóstico certo, pulando de médico em médico, buscando uma resposta que simplesmente não chega. Então vamos entender o que acontece. Migrânia é um nome técnico para enxaqueca, certo? Na migrânia vestibular, é como se acontecesse um curto-circuito no cérebro. O sistema vestibular, que é o nosso GPS interno que cuida do equilíbrio, tem uma conexão direta com as áreas que processam a dor. Numa crise, essas duas áreas são ativadas ao mesmo tempo e aí vem a tontura e a dor de uma vez só. Bom, vamos lá para o primeiro passo, que é a base de tudo. Antes de ser uma migrânia vestibular, ela precisa ser uma migrânia. Ou seja, para a gente pensar nesse diagnóstico, é fundamental que a pessoa tenha um histórico de crises de enxaqueca, seja hoje em dia ou mesmo lá no passado. E aqui tem um ponto super importante. Muita gente acha que toda dor de cabeça é enxaqueca, mas não é bem assim não. A dor de cabeça mais comum que existe é a tensional. Já a enxaqueca é uma outra história. É uma doença neurológica com características bem específicas que a gente vai ver agora. Vamos fazer um checklist mental rapidinho? As dores de cabeça costumam durar horas ou até dias. A dor pulsa, parece que tem um coração batendo na cabeça? Geralmente é de um lado só. E se a pessoa tenta subir uma escada ou fazer um esforcinho, a dor piora. E para completar, vem com enjoo, a luz e o barulho se tornam insuportáveis? Se a maioria das respostas for sim, para pelo menos 5 crises na vida, é bem provável que seja enxaqueca. E presta atenção nesse detalhe, mesmo que hoje em dia as dores de cabeça não sejam tão fortes ou frequentes, se lá atrás existe um histórico claro dessas crises com todas essas características, isso já conta. Já é um ponto positivo para a gente pensar no diagnóstico da migrânia vestibular. Beleza, agora a gente entra na segunda parte do quebra-cabeça. E é aqui que a confusão com a tal da labirintite costuma ser gigante. Vamos entender direitinho que tipo de tontura é essa e como ela se conecta com a enxaqueca, mesmo quando não tem dor de cabeça nenhuma junto. Olha só que legal essa comparação para a gente entender a diferença. Não é aquela tonturinha boba de quando a gente levanta rápido demais. Na migrânia vestibular, o negócio é bem mais intenso. É vertigem de verdade. A sensação de que o quarto está girando ou um desequilíbrio forte, sabe? Como se a pessoa estivesse andando num barco ou num colchão d'água. E a duração é uma pista de ouro. Esses episódios de tontura não são coisa de segundos. Eles duram de minutos a horas e podem chegar a 3 dias inteiros. É um tempo, veja bem, muito parecido com o de uma crise de dor de cabeça da enxaqueca. Se a tontura dura só alguns segundinhos e passam, provavelmente é outra coisa. Agora, se prepara porque aqui está um ponto que quase ninguém percebe e que causa uma confusão danada. Não precisa ter dor de cabeça junto com a tontura. Em metade dos casos, a crise de tontura é a própria manifestação da enxaqueca, só que sem a dor. Ué, então como saber se uma tontura sozinha é enxaqueca? Pelas pistas. Durante a crise de tontura, a luz incomoda? O barulho fica insuportável? A única vontade é ficar num quarto escuro e em silêncio até aquilo passar? Se a resposta for sim, esse é um sinal fortíssimo de que a origem dessa tontura é sim a enxaqueca. Ok, chegamos num passo que é, nossa, importantíssimo. É o passo da segurança. Tontura é um sintoma muito genérico, que pode aparecer em centenas de doenças. Então, antes de bater o martelo e dizer que é migrânia vestibular, é obrigatório ter certeza de que não é outra coisa. A doença de Meniere, por exemplo, ela também dá tontura forte, mas geralmente vem junto com perda de audição e um zumbido bem intenso. E claro, problemas mais graves, como um AVC, também podem causar tontura e dor de cabeça. Por isso, a avaliação de um profissional é tão importante.
E, gente, isso aqui não tem negociação. Autodiagnóstico nem pensar. É perigoso. Um neurologista ou um otorrino com experiência em tontura vai fazer a investigação certa, pedir os exames que precisa, como uma ressonância do cérebro, para ter certeza e descartar qualquer outra possibilidade. E, finalmente, chegamos na melhor parte. Se o diagnóstico de migrânia vestibular for confirmado, a notícia é ótima. Isso não é uma sentença de sofrimento para sempre. Muito pelo contrário. É o começo da solução. Porque hoje existem muitas ferramentas para controlar essa condição. O tratamento é como um tripé, sabe? Ele se baseia em 3 pilares que se completam. É uma abordagem completa que não serve só para apagar o incêndio da crise, mas principalmente para evitar que o fogo comece. O primeiro pilar é a base de tudo. É que o cérebro de quem tem enxaqueca é meio exigente. Ele odeia a bagunça na rotina. Por isso, ter horários certinhos para dormir, para comer e se manter bem hidratado, nossa, faz uma diferença gigantesca para diminuir a frequência das crises. O segundo pilar é o bombeiro. É o tratamento para a hora do aperto. Quando a tontura ou a dor chegam com tudo, existem medicamentos específicos para cortar o mal pela raiz, para apagar o incêndio. E o curioso é que, mesmo que seja uma crise só de tontura, sem dor, muitas vezes o remédio para enxaqueca é a solução. E esse aqui? Esse é o pilar que muda o jogo. É aqui que a mágica acontece. Se as crises são frequentes, o objetivo principal não é ficar só apagando incêndio. O foco é usar estratégias diárias para que as crises nem cheguem a acontecer. E o mais legal é que o tratamento evoluiu demais. Hoje em dia, além dos remédios de uso diário, existem opções super modernas. Tem a toxina botulínica terapêutica, que é aplicada em pontos específicos, e os anticorpos monoclonais, que são injeções que a própria pessoa pode aplicar em casa para prevenir as crises. É uma revolução. Esse gráfico aqui mostra bem a ideia, tá vendo? Todos os pilares são importantes, mas olha só o tamanho da fatia da prevenção. É ela que ocupa 50% do foco. É a prevenção que, a longo prazo, realmente devolve a qualidade de vida e o controle sobre o próprio corpo. Então, a mensagem final é de pura esperança. Receber um diagnóstico como esse não é o fim da linha. Na verdade, é o começo. É como receber um mapa que mostra o caminho exato para um tratamento que funciona, para recuperar o equilíbrio e o bem-estar. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Entender a condição, ter a informação é o primeiro grande passo. Mas a informação sozinha é só o começo da jornada. O que vem depois é ação, é buscar ajuda, é começar o tratamento que pode, de fato, mudar tudo e devolver o controle da própria vida. Gostou do conteúdo? Curta, se inscreva no canal e compartilhe.